O PT hoje é um partido que não tem consenso nenhum entre as coisas ali dentro. O PT hoje é um partido que se mantém há muito tempo, mas hoje se mantém a figura do Lula. Então eu sei que vai ter gente que vai falar assim, pô, mas esse não é o momento de falar mal do PT. Vamos falar um pouquinho sobre o PT e vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem na votação da PEC da blindagem e depois da votação da urgência da anistia. Então, a gente vive num modelo democrático e esse modelo democrático é um modelo democrático baseado em 3 poderes em que você precisa, principalmente, o executivo para conseguir governar, para conseguir passar leis, para conseguir fazer as coisas, ele precisa negociar com o Congresso. Então o modelo ele é desenhado para isso. E uma coisa que se tem nesse modelo democrático é que se você não tem maioria no Congresso, o governo federal, o executivo, ele precisa abrir mão de muita coisa para conseguir fazer as votações que ele faz. Então, quando a gente pega a construção de um governo através dos seus ministros, por exemplo, existem ministérios que são mais ou menos valiosos, são aqueles que têm mais ou menos verba, mais ou menos poder, e eles são negociados não só pela qualidade técnica do ministro, mas eles também são negociados porque isso vai produzir uma base do governo, de apoiadores do governo, para passar ou não determinadas leis ou mudanças que o governo quer fazer. Um exemplo que a gente está vivendo agora é que o governo federal está tentando passar uma lei, está tentando a aprovação de uma lei que vai isentar pessoas que ganham de R$5.000 a menos de pagar imposto de renda. E para isso acontecer, o governo precisa negociar, fazer determinadas concessões para que essa votação aconteça e para que eles ganhem. Porque se eles apresentarem isso e perderem, eles não podem apresentar de novo, tá? Então essa negociação que é feita é uma negociação comum ao modelo democrático que a gente vive, certo? E aqui eu não estou passando pano para ninguém, eu estou explicando como que o modelo funciona. E aí quando você tem uma Câmara igual a nossa, com presidentes da Câmara dos Deputados igual o que a gente tem no último tempo, o governo federal o executivo vira refém do legislativo, porque você tem um presidente da mesa que ele que pauta o que vai ser votado ou não, então você precisa negociar com esse cara antes de negociar, inclusive, com os deputados para ver o que vai passar ou não. Então, o que aconteceu ontem foi uma negociata entre os partidos de esquerda e os partidos do centro em relação a duas pautas que estariam passando no Congresso. A primeira é a PEC da blindagem, então é a PEC que vai tentar entender e tentar separar e tentar proteger os deputados. Então é uma autoproteção em que os deputados só vão poder ser processados se os próprios deputados disserem que aquele cara pode ser processado. E a outra PEC que está sendo discutida, que é a PEC da anistia. Então, o que o PT, como líder da esquerda, fez ao negociar com o Centrão? O PT faz uma negociação com o Centrão em que o PT votaria pela PEC da blindagem e o Centrão, os partidos mais a centro, votariam contra a urgência da PEC da anistia. Então, foi feita essa troca nos bastidores. Então, os líderes de cada partido sentaram para conversar e a PEC da blindagem ela foi negociada em troca da PEC da anistia. Então, o PT e sua base votaria a favor da PEC da blindagem, o Centrão, parte do Centrão, votaria contra a PEC da anistia, uma passaria, a outra não. E a pauta mais cara ao PT hoje é evitar a anistia, principalmente manter a prisão do Bolsonaro. Então teve essa negociação. Só que, em um segundo momento, essa ideia, esse acordo, ele foi levado à presidência. Então, os líderes do governo de esquerda levam a ideia à presidência. E o Lula diz que ele não concorda com o acordo. Então o que o Lula faz é que ele tira o acordo, ele fala assim, ó, nós não vamos votar pela PEC da anistia. E ele faz uma segunda coisa, que ele fala não, o PT vai votar contra a PEC da blindagem, o PT vai votar contra a PEC da blindagem e vai votar contra a anistia também. Então ele tira o acordo da mesa. Quando a liderança volta para conversar com os deputados, eles dão liberdade para os deputados votarem. O líder do PT, ele faz o acordo com o Centrão e ele retira esse acordo depois. E aí o que acaba acontecendo é que parte dos deputados do PT votam a favor da blindagem. E a base que ia apoiar a blindagem continua votando a favor da blindagem.
E a PEC da anistia também passa. Então você tem uma derrota política do executivo. Os legisladores do PT, eles tentam fazer um acordo a favor da blindagem e contra a anistia, e ao tirar o acordo, eles perdem dos dois lados. E aí o que você tem? Você tem parte dos deputados do PT dizendo que, não, a gente votou a favor da blindagem porque a gente está negociando no futuro aprovar coisas importantes, voltando àquela ideia de negociação. E você tem parte dos deputados do PT dizendo que a PEC da blindagem é legal, que ela tem que ser votada porque eles têm que ser corporativistas e têm que se proteger. Eu vou dar a minha opinião do Emílio. O PT hoje é um partido em frangalhos. O PT hoje é um partido que não tem consenso nenhum entre as coisas ali dentro. O PT hoje é um partido que se mantém há muito tempo, mas hoje se mantém a figura do Lula. Então eu sei que vai ter gente que vai falar assim, pô, mas esse não é o momento de falar mal do PT. E na eleição do ano que vem, se na eleição do ano que vem tiver o Lula contra qualquer pessoa da direita, eu vou votar no Lula e vou fazer campanha pro Lula. Mas o PT hoje é um partido em frangalhos, em que não existe unidade nenhuma no partido. O PSOL votou contra 100% as duas vezes. Então é um partido em frangalhos, é um partido que não existe mais. E a gente vai ter que fazer campanha para o Lula, pelo menos no segundo turno da eleição do ano que vem. Então o que acontece é, parte dos deputados do PT querem ser blindados mesmo, estão de acordo com a lei da blindagem. E a outra parte, que também está de acordo com a lei da blindagem, usa a desculpa da política. Não, a gente precisa negociar, vocês têm que entender. Desculpa eu ser grosseiro. A gente não tem que entender porra nenhuma. A gente não tem que entender merda nenhuma, não tem que passar pano pra merda nenhuma. A PEC da blindagem é vergonhosa. É tão vergonhosa quanto o pedido de anistia. Não tem uma coisa melhor. A anistia é ridícula contra pessoas que cometeram um crime contra a democracia. E a PEC da blindagem é ridícula porque permite que os deputados e senadores cometam o crime que eles quiserem e que eles decidam se eles têm que ser julgados ou não. Não tem que entender porra nenhuma. Emílio, mas os 12 votos do PT não iam fazer diferença. Foda-se que não ia fazer diferença. É uma questão de ética, de moral, de posicionamento político. Eu vou votar contra, mesmo que eu seja a única pessoa votando contra. Quando a gente fala que a Câmara dos Deputados é a pior Câmara da história, a gente não está falando só da direita, só da bancada da bala. A gente está falando de pessoas que não têm convicção nenhuma. Nenhuma, zero convicção, zero. Mas a gente ia perder de qualquer jeito, porque a gente voltou atrás no acordo. Que porra de acordo é essa? Não, mas daí o governo não vai votar mais nada. Vai pra porra da televisão. Pega o Lula, que é um cara carismático pra cacete, vai lá e fala assim, ele tem essa prerrogativa. Pega um horário no meio do Jornal Nacional e fala: eu estou tentando aprovar uma lei que vai favorecer 70% dos brasileiros, que são as pessoas que ganham menos de R$5.000 por mês, para pagarem menos imposto e para gente que é milionária pagar mais imposto. E quem não passa essa lei são os deputados que vocês votaram. Aponta o nome dos caras. Fala quem são os deputados que são contra favorecer a população brasileira. Mas não pode. Meu Deus, não vai fazer isso. E aí não existe convicção nenhuma. Não vai mudar porra nenhuma. Não, mas poxa, o governo, ele melhorou um monte de coisa. Os parâmetros econômicos estão melhorando. Está melhor do que no governo Bolsonaro. E daí daqui 2 anos vai ter eleição. Daqui 1 ano vai ter eleição. Daqui 2 anos a gente tem outro presidente. Se for um presidente de direita, a gente já percebeu que a gente perde todos os direitos. A gente perde tudo muito rápido. Tudo. O governo Bolsonaro e o governo Temer mostraram pra gente que as conquistas sociais que a centro-esquerda fez em 15 anos acabam em 3. Porque as mudanças não são reais. Não são reais. Então, a gente precisa entender, a gente precisa... Pega o jogo do Flamengo, pega o jogo do Corinthians, pega o intervalo, 20 milhões de pessoas assistindo e joga na cara de todo mundo que está acontecendo. Porque é isso. Agora, passou a PEC da blindagem e passou a urgência da anistia. Que negociação é essa? Então, de novo, todo mundo fala o PT é o melhor que a gente tem, é melhor ter o PT do que ter outra coisa.
É melhor ter o PT do que outra coisa. Mas eu afirmo aqui, o Pedrinho vai ficar puto comigo. O Ateu Informa vai ficar puto comigo. Eu amo o Pedrinho, eu quero o Pedrinho seja feliz a vida dele inteira. Mas não dá para 12 deputados do PT votarem pela blindagem. E agora o Lula tá puto. E agora o Lula vai no pescoço dos caras. Mas já votaram, né? Já votaram. Já votaram a favor de uma PEC da blindagem. A gente tem a urgência da anistia sendo aprovada e a PEC da blindagem sendo aprovada. E aqui eu não tô nem falando do Centrão, porque o Centrão é a corja desse país. O Centrão é a bancada da bala, o Centrão é a bancada da Bíblia, o Centrão é a bancada do gado, o Centrão é a bancada que não se importa com ninguém. O Centrão sempre vai votar pelo Centrão. E quando a gente fala que a gente vive uma democracia burguesa, é por isso. Os seus interesses nunca são considerados, em nenhum momento. Porque não existe representatividade sua no governo, certo? Não existe. Você tem 20 pessoas num grupo de 350 pessoas que realmente estão preocupadas com o que está sendo feito para a sua vida melhorar. O resto é resto, tá? Eu não sei como uma mulher maravilhosa igual a Luísa Erundina consegue ficar no meio daquela corja. Ela é a melhor pessoa que existe. Porque se tem uma pessoa que nunca abriu mão das suas convicções, foi ela. E tá chafurdando na lama para tentar melhorar a sua vida a vida inteira. E vai morrer fazendo aquilo que ela acredita. E eu morro de dó, porque não faz diferença nenhuma, tá? E não é o Centrão só, Rosa, que é a burguesia. A democracia é burguesa no modelo que ela tem hoje. O governo Lula, e aqui a gente pode falar do governo Lula, ele favorece determinadas correntes burguesas porque ele precisa fazer isso, ou ele acredita que precisa fazer isso para conseguir governar. Então, a hora que a gente fala do plano Safra, eu não estou falando de deputado, eu estou falando do governo federal colocando 500 bilhões de reais na mão de bilionário. Na mão de gente que já é muito rica, que é latifundiário que não deveria nem existir. Então, esse é o ponto. Agora, qual que é o modelo que funciona? Eu sei que esse não funciona para o brasileiro. A gente teve mais uma evidência. Tá? É vergonhoso o que aconteceu ontem. É vergonhoso. É vergonhoso. Desculpa se você tem uma religião. É vergonhoso a hora que a gente acaba uma votação. Que vai dar liberdade para um deputado e para um senador cometer o crime que eles quiserem, desde que eles façam um acordo com os amiguinhos dele. E aí a gente vê duas coisas. A gente vê a direita comemorando, se filmando, ou seja, criando meme para colocar na internet, e depois esses putos rezam um Pai Nosso. Desculpe eu ser grosseiro. Depois esses putos rezam um Pai Nosso. Bando de hipócrita do cacete, bando de religioso hipócrita do caralho. Desculpe eu ser grosseiro. Bando de hipócrita, sabe? Vai falar que Deus que tá andando, que Deus que tá fazendo isso. Tem mais uma coisa que eu fico puto. E aqui eu vou terminar a live com isso. Eu fico puto da vida quando isso acontece. Eu odeio quando isso acontece. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu vou arrumar o vídeo aqui. E eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu odeio esses políticos. Odeio. E eu odeio esses políticos porque eles me obrigam a concordar com a Damares Alves, que é outro ser vivo abjeto. Mas eu odeio o que aconteceu ontem, porque daí eu sou obrigado a concordar com a Damares Alves. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês assistirem aqui comigo, para vocês perceberem que vocês também concordam com a Damares. Não vou ficar nessa sozinho, nem eu nem meu pai. O que foi aprovado ontem vai ser recepcionado pela sociedade com muito horror. Imagine, senador Contarato, um parlamentar acusado de pedofilia, que é a minha causa, ok? E aí, para que o inquérito seja aberto contra ele, a gente que vai decidir no voto secreto? Ah, não, é só questão de improbidade. Não, eles vão ampliar isso a todos os rolos de crime. E eu recebo a sua fala, senador, como a fala de um delegado. Um delegado que investigou na ponta, que colocou a vida em risco. Imagina um delegado que fez todo o processo de investigação, que foi lá para quebrada, se pôs em risco e na hora do inquérito virar um processo, nós vamos dizer para o delegado, correu risco à toa, porque nós não vamos deixar. Então, eu entendo a sua indignação de ambos os aspectos.
por outros ângulos também, como profissional, como homem da segurança pública, como cidadão, como senador. Essa discussão vai vir para esta casa. E eu acho que essa comissão vai ter que fazer parte dessa discussão de forma proativa, porque o princípio da igualdade está sendo ferido. Eu acho que essa comissão... A Damares está sendo coerente. A Damares falou sobre princípio de igualdade. Meu Deus, a Damares é sensata nesse caso. É mais uma razão de eu ficar puto. Desculpa eu ficar puto. Vai ter que começar, senador, a realmente assumir o seu papel como arauto e como a defensora dos direitos nessa casa. Então, a gente vai ter que ter uma posição nesse tema muito proativa, uma discussão séria. Eu entendo a revolta dos parlamentares, mas não poderíamos encontrar um outro remédio jurídico, mas tem que ser este. Então, eu realmente fiquei muito preocupada ontem. A sociedade reagiu, o senhor sabe como, e recebeu como horror a proposta aprovada. E nós vamos ter que ter maturidade. E é essa casa, a casa da maturidade, para a gente sentar e discutir. Não tem outro remédio para a gente enfrentar um ativismo judicial que vocês estão fazendo a leitura. E aí aqui, ó, ela começa a falar de ativismo judicial, né? Aí ela vai falar... Aí ela entra no discurso da direita. Mas, cara, é bizarro, gente. Desculpa eu falar isso, mas é bizarro eu ter que concordar com o Alcolumbre a hora que o Alcolumbre fala. É bizarro a gente ter que concordar com esses caras, tá? Eu não sei nem o que dizer nesse caso. É desesperador, certo? Então, é isso, tá? Ai. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau!